Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos nós. Eu quero que Ele venha conduzir os nossos pensamentos, a nossa meditação, porque quando nós meditamos na palavra de Deus, dirigidos pelo Espírito Santo, então nós temos condições de sabermos exatamente a nossa situação. É como, por exemplo, é como se olhar no espelho, você vai ver você. Só que quando você é muito legal. Quando você medita na palavra de Deus, quando você medita, pensa, raciocina, pesa, então o que acontece? Você consegue ver a sua alma, a condição da sua alma. É isso que eu vejo, é isso que eu entendo. Quando medito na palavra de Deus, então é como se eu estivesse num espelho que refletisse a minha alma, a condição da minha alma. Muito legal. E é isso que nós queremos que aconteça, que você venha ver a sua alma no espelho da palavra de Deus. Para você, então, tomar as devidas providências com respeito à situação da sua alma. Por exemplo, se a sua alma está má, né? Então você vai ver uma figura má, você vai ver uma figura assim distorcida de si própria. Jesus disse, olha só que legal, isso é muito bacana. Jesus disse assim, olha, se os teus olhos, os olhos são uma lâmpada da alma. Se os teus olhos forem bons, é o corpo, né? Aí no caso é o corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo estará iluminado. Se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Então, é fácil você avaliar a sua alma se você meditar. Não é só ler, não. Ler. Quando você lê a Bíblia, faz bem a sua alma gosta. Mas quando você começa a buscar respostas para si, para a sua alma, então o Espírito Santo revela. E é isso que nós queremos fazer, que todos nós venhamos avaliar a nossa alma nesse espelho glorioso que é as Sagradas Escrituras, que são as Sagradas Escrituras. Então, nós falamos ontem no programa Até Eu sobre o reino dos céus, que Jesus fala e comparou que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Eu vejo na minha fé, no entendimento que Deus me dá, o Espírito Santo me dá, eu vejo que essas 10 virgens representam, por exemplo, a igreja no todo. Lembra dos 10 mandamentos? Os 10 mandamentos foram a base da lei, ou das leis dos mandamentos que Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai. Agora ele fala das 10 virgens. Então eu creio que essas 10 virgens são a igreja. A igreja. Só que, muito interessante isso, assim como
nos 10 mandamentos, houve as distorções por parte do povo de Israel. Eles obedeciam em parte. Sabe aquela história? Mas não é bem assim. Essa palavra é do diabo. Essa palavra é do diabo. Mas não é bem assim. Você já ouviu falar isso? Pois é, isso é do diabo. Então, eu vejo as 10 virgens como a igreja no todo. No todo, o que eu quero dizer é o seguinte: a igreja física, a igreja templo e a igreja espiritual, como foi o caso em Israel. Então, havia o templo de Salomão, glorioso, Deus desceu sobre ele e tal, mas havia o templo físico, material, materialista, egoísta, que eram aqueles fariseus, que eram os hipócritas, que faziam parte de todo o reino de Israel. Então, os religiosos faziam parte do reino de Israel. Eram hipócritas. Mas havia também o templo espiritual, aqueles que se dedicavam a Deus, que eram fiéis, leais a Deus. A mesma coisa acontece na igreja hoje em dia. E eu posso falar, novamente, eu tenho autoridade para falar sobre isso, porque a gente lida com pessoas há 61 anos, mais de 61 anos, trabalhando na fé. Então, o que nós vemos hoje? Nós vemos a igreja aqui nessas 10 virgens da parábola das 10 virgens, capítulo 25 de Mateus. Mateus 25. Se você quiser, pode acompanhar aí agora. Então, eu vejo essas 10 virgens como a igreja no todo. 10 virgens. 10 pessoas, digamos assim, que criam em Deus. Criam em Deus. As 10 virgens criam em Deus, igualzinhas. As 10 virgens, aparentemente, eram perfeitas, iguais, virgens. Elas eram todas virgens. Aqui Jesus não fala 10 mulheres. Ele fala 10 virgens. Quer dizer, aparentemente, fisicamente eram iguais. E isso acontece na igreja nos dias de hoje. Existem aquelas que são virgens, de fato, de verdade, puras, e aquelas que são virgens fake. Sabe como é que é? São aparentemente virgens. Então, essas 10 virgens foram ao encontro do noivo, que é o que está acontecendo. Todos nós, você, eu, que fazemos parte do universo da igreja, não só a igreja universal do reino de Deus, mas seja a sua igreja batista, metodista, presbiteriana e tal, católica, enfim. Você é uma pessoa que crê em Deus. Pessoa boa, caridosa, etc. Você crê em Deus. Como nós cremos. Então, todos nós, aparentemente, estamos misturados no contexto geral de igreja, das 10 virgens. Estamos esperando o noivo, ou melhor, vamos ao encontro do noivo. Nós temos que sair com o noivo, ao encontro do noivo. Elas não ficaram paradas, elas saíram ao encontro do noivo. Está aqui escrito, saíram ao encontro do esposo, nem fala noivo, do esposo, porque Jesus considerava-se esposo dessas membros dessa igreja. Mas Jesus diz,
5 delas eram prudentes e 5 loucas. Isso é muito forte. Isso aqui é extremamente forte. Deixa eu molhar aqui o gogó, por favor. Muito forte isso aqui. Porque quando ele fala em virgens prudentes, as 5 eram prudentes, a metade era prudente dessa igreja, e a outra metade era louca. É forte essa palavra, louca. Eu fui ver no dicionário, e a definição da prudente, aquela que tem prudência, é cautelosa, diz assim: o prudente é ajuizado, o prudente é avisado, o prudente é cauteloso, o prudente é comedido, equilibrado, cuidadoso, moderado, equilibrado, né? Ponderado, seguro. O prudente é seguro, sabe o que quer e sensato. Esse ou essa é a virgem prudente. Por isso que as prudentes, quando saíram ao encontro do noivo, elas já prevendo, o noivo pode demorar, então eu vou levar um azeite extra, porque se a minha lâmpada se apagar, eu tenho azeite extra. Então a prudente faz isso, ela pensa, ela raciocina, ela antevê um problema e já se precaver daquilo. Assim são as pessoas que são seladas com o Espírito Santo, batizadas com o Espírito Santo. Elas cuidam de si mesmas. Elas têm o cuidado com a sua própria fé. 24 horas por dia. Não é só aos domingos ou quartas-feiras, quando vai na igreja, mas todo dia, toda hora, todo o tempo, em casa, no trabalho, na escola, na rua. Ela está sempre vigilante. Por quê? Porque ela está avisada, ela tem cuidado para que a sua lâmpada não venha se apagar, o óleo não venha se acabar. Então ela está sempre em atividade espiritual, exercitando a sua fé. Essa é a virgem prudente. Esse é o cristão prudente. A igreja do Senhor Jesus é invisível. A igreja do Senhor Jesus, ela não é um templo de Salomão, um templo como o da Igreja Universal. Nós inauguramos muitas igrejas pelo mundo afora. São milhares e milhares de igrejas. Mas a igreja espiritual, ela é formada do corpo do Senhor Jesus. Isto é, das pessoas que fazem parte do corpo do Senhor Jesus. E para fazer parte do corpo do Senhor Jesus, a pessoa tem que nascer do Espírito Santo. É o que Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, quem faz parte do corpo do Senhor Jesus, ou seja, da igreja, a igreja das virgens prudentes, são as pessoas que são espirituais. Ser espírito quer dizer ser espiritual. Ser espiritual. Então, a igreja do Senhor Jesus, ela é formada de pessoas da igreja A, B, C, D, inclusive da Igreja Universal do Reino de Deus. Porque nasceram da água e nasceram do Espírito Santo. Nasceram da água
e nasceram do Espírito Santo. Então, são pessoas geradas pelo próprio esposo, pelo próprio Jesus, pelo próprio noivo, através do seu Santo Espírito. Nasceram do Espírito Santo. São espirituais. Agora, contrapondo as 5 que eram prudentes, eram virgens prudentes, que eram verdadeiramente a igreja do Senhor Jesus, que o diabo não tem poder para destruir. Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão, ou não prevalecem contra a igreja espiritual, contra a igreja formada de virgens espirituais, nascidas do Espírito Santo. Agora, contrapondo a igreja espiritual, tem a igreja física, a igreja matéria, o templo. Então, cada igreja tem o seu templo, cada instituição tem o seu templo, sua igreja, para alimentar o seu povo. Não é isso? Então, a Igreja Universal tem o Templo de Salomão, tem as igrejas locais, as igrejas no exterior, tem as igrejas em qualquer lugar, qualquer cantinho. Não precisa ser igreja bonita, não. Qualquer cantinho onde há um espaço e a gente pode ensinar, orientar, orar, ajudar as pessoas, isso ali é a igreja física. Mas a igreja espiritual, ela só é formada pelo próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. A pessoa tem que nascer dele para fazer parte da igreja espiritual. A igreja física, não todos podem ser membros. Então, na igreja física, essa igreja que nós todos participamos, você da sua igreja, eu na minha e tal, essa igreja, todos parecem iguais, todos parecem virgens. Você vai na Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, então você vê as obreiras todas uniformizadas, bonitinhas, arrumadinhas, não é? Elas todas parecem ser virgens santas, não é? Mas não, ali há virgens prudentes, aí a maioria é prudente, graças a Deus. Não fosse assim, a Igreja Universal não existiria. A maioria dos pastores são como virgens prudentes. Por isso a igreja subsiste. Mas há uma grande parte da igreja física no nosso meio, a virgem louca. Que é a igreja louca? É a virgem louca. A virgem louca, ela exteriormente parece virgem prudente. Você vê tudo igual, os pastores são todos iguais, não há diferença entre bispos e bispos, todos são iguais. Porém, as virgens loucas que Jesus chama de virgem louca, quem não nasceu do Espírito, porque ainda é carne, nasceram da carne. Estão vestidas de obreiras, de pastores, de bispos, tomam conta disso, tomam conta daquilo, mas são loucas, são virgens loucas. Então, ele fala que essas virgens loucas, diz aqui o texto, elas também saíram ao encontro do noivo. Todos nós esperamos o noivo. Todo mundo crê, até o incrédulo crê, que Jesus estava às portas. Então, mas elas, como eram loucas, elas não cuidaram, elas não foram dedicadas, elas não cuidaram da lâmpada. A lâmpada estava apagando. A lâmpada delas estava apagando, está aqui escrito. As 5 loucas não levaram azeite consigo.
Mas as prudentes levaram em suas vasilhas também azeite, com as suas lâmpadas, obviamente, acesas. E quando o noivo tardou, demorou, né? Aparentemente ele está demorando, elas tosquenejaram, cochilaram, todas cochilaram, isso é natural. Todas cochilaram e adormeceram. Porém, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Esse clamor chamou a atenção de todas as noivas, ou todas as virgens. E disseram, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram, tanto as prudentes quanto as loucas. Elas se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Mas as loucas disseram às prudentes, olha só, as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam ou estão se apagando. Não, as prudentes disseram, não, eu não posso dar do meu azeite para você, porque eu supro a sua necessidade, mas falta a minha necessidade. Vai faltar para mim, vai faltar para você? Não, não posso dividir. Isso trata da salvação pessoal, individual. Aqui não tem mãe, não tem pai, não tem filho, filha, marido, mulher, família. Aqui não tem amigo. Aqui tem o seguinte, quem é virgem, prudente, cuida de si próprio. A salvação é individual. A salvação é individual. Como é que você pode querer salvar uma pessoa perdida se você também está perdida? Então, você primeiro tem que cuidar de si. Você tem que cuidar de si. E eu não abro mão do cuidado com a minha própria alma. É por isso que eu falo sempre de salvação. É por isso que nas reuniões que nós fazemos com os pastores, com os obreiros, as reuniões fechadas, as reuniões com os bispos, todas as reuniões, nós tratamos da lâmpada acesa, do azeite. Nós cuidamos disso, falamos para eles, avisamos. Mas nós cuidamos da nossa lâmpada. Eu cuido da minha lâmpada. A Esther, eu amo a Esther, mas ela tem que cuidar da lâmpada dela. Porque eu não vou emprestar da minha para ela, não. Eu não vou emprestar azeite meu para ela, não. Não vou mesmo. Não, de jeito nenhum. Eu não vou correr o risco de perder a minha e ela perder a dela. Não, a salvação, não. Eu não vou fazer isso. E ela também faz o mesmo em relação a mim. Ela cuida da lâmpada dela. Não vai dividir o azeite da lâmpada dela comigo? De jeito nenhum. Nós nos amamos muito. Meus filhos, eu amo os meus filhos, todos três, igualmente. Mas eu não vou, de forma nenhuma, abrir mão do meu azeite e correr o risco de perder a minha luz. Não, de jeito nenhum. Amiga e amigo, a salvação é individual. E você tem que cuidar da sua salvação. Então ele diz aqui, Jesus diz assim, as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes, as avisadas, as sábias, responderam, não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Cuidado, vai, se vira. E tendo elas ido comprar o azeite, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram
com ele, com o esposo, para as bodas. E fechou-se a porta. E fechou-se a porta. Isso é muito forte. Depois chegaram também as outras dizendo: Senhor, abre-nos a porta, abre-nos. E ele disse: na verdade, vos digo que não vos conheço. Agora fica caracterizado que aquelas virgens loucas, elas eram virgens do ponto de vista humano, igreja, instituição física. Mas para Deus, elas apoiavam a sua fé no coração, na emoção, no sentimento. Exatamente isso. No sentimento. Se você apoia a sua fé no coração, você vai ficar fraca e não vai conseguir resistir quando o diabo vir tocar ou tentar destruir você. A sua porta vai estar escancarada e o diabo vai prevalecer. Essa é a realidade. Desculpa ser tão franco, mas essa é a realidade. Você não vai resistir nos dias maus. Porque todos nós, tanto as virgens prudentes quanto as loucas, todos nós passamos pelos desertos. Todos nós passamos por lutas. Todos nós temos as nossas lutas individuais, pessoais. Mas quem está com a sua fé pautada na palavra de Deus, pega a palavra e diz aqui: ó, meu pai, está aqui escrito, o Senhor prometeu. Então a gente cobra do noivo, do esposo, os nossos direitos. Por quê? Porque nós abraçamos essa fé. A nossa fé está aqui, ó, no Espírito. Nós temos o Espírito para cobrar do Espírito o que o Espírito tem prometido. Agora, quem não nasceu do Espírito vai cobrar o quê? Se ainda é carne. A carne é fraca. Não é isso que está escrito? A carne é perecível. A carne é emoção, é o sentimento, é aquela consideração por fulano, beltrano, cicrano. A carne é assim. Eu vou falar, dar um testemunho. Eu perdi meu pai, eu não fui no sepultamento dele, eu não fui, porque eu estava no exterior e eu não podia sair. Eu estava na América, eu não podia sair, não tinha condição. Se eu saísse, o processo de legalização não ia sair. Então, fiquei. Eu não pude ir, mas isso não fez diferença. A minha mãe morreu. Nós fomos lá estar no sepultamento dela. Nós fizemos a cerimônia com os presentes e ela ali presente, o corpo dela. Depois, eu virei as costas, eu e Esther, nós viramos as costas e fomos embora. E os coveiros é que foram enterrar. Houve alguém, o meu irmão, um dos irmãos foi lá levar o corpo dela lá no sepulcro. Eu não fui no sepulcro. Eu não sei nem onde é o sepulcro. Sei o local, mas não sei onde é, qual é o sepulcro. Eu não fui lá. Eu não fiquei arrasado, chorando. Não, porque ali estava o corpo, a matéria, que estava já virando pó, para virar pó. Mas o espírito dela, a alma dela, foi salva. Então isso é que me confortava, consolava, e eu cria nisso e acabou. Acabou. Eu não fiquei desesperado. Os meus irmãos também morreram, eu não estava presente para fazer o enterro, mas eu não pude fazer, e nem por isso eu fiquei desesperado, de maneira nenhuma. Por quê? Porque, minha amiga, meu amigo, eu quero que você faça o mesmo comigo. Quando eu passar, quando eu for promovido, esqueça do meu corpo, esqueça. Eu não sei o que eles vão fazer com o meu corpo, mas uma coisa eu sei, esqueça, parta para frente, cuide de si, olhe para a sua alma, olhe para a sua salvação. Não fique
choramingando, com peninha, coitadinho, o bispo, nada disso. Você pode até festejar, que seria o melhor. Você pode festejar o meu sepultamento. Quando for no sepultamento, festejar. Como a melhor comida, festeja. Por quê? Porque era o que eu queria, e é o que eu quero, e é o que eu espero. Porque é como o apóstolo Paulo, é muito bacana, o Espírito Santo, sensacional. Ele diz lá, ele diz com clareza, se nós, as virgens prudentes, esperamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso esposo, só nesta vida, neste mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Todos os homens. Então, a minha vida não está, meu futuro, a minha alma, o meu projeto não é para esse mundo desgraçado. Não, minha amiga, meu amigo, é a minha alma. A minha alma não morre. Ela não morre nunca. Ela vai viver a eternidade. Ou com Deus, ou lá no lago de fogo e enxofre. Depende da minha cabeça, depende da minha decisão, depende das minhas escolhas aqui na terra. E a minha escolha é essa: manter a minha chama acesa. É o Espírito, o meu Espírito, fala com a minha alma que é isso que eu tenho que fazer, e é isso que eu tenho feito, e é isso que eu tenho passado para as pessoas. Quem quiser seguir essa fé inteligente, a fé racional, a fé que pensa, pesa, que avalia, prudente, é uma fé prudente. Vamos em frente, vamos juntos. Mas quem não quiser, paciência. Siga a sua fé emotiva, as suas sensibilidades, suas emoções, e vai em frente. Você que sabe. Mas a minha obrigação é dizer que a igreja do Senhor Jesus não é formada de gente emotiva, não é só formada pela fé emotiva, não. A igreja do Senhor Jesus é formada de pessoas na fornalha, morreram para o mundo e nasceram do Espírito, e são espirituais, e vivem no Espírito, dependem do Espírito, e no Espírito, estão em Cristo 24 horas por dia, de segunda a segunda, sem um segundo sequer de férias, ou de folga. 24 horas. Deus abençoe a você, pense nisso. Você, agora, olhou para o espelho da palavra de Deus, como é que está a sua alma? Apoiada na fé prudente, das virgens prudentes, ou na fé das virgens loucas? As loucas, nem falei. No dicionário diz que a louca é alienada, anormal, demente, desequilibrada, doida, insana, maluca, perturbada. Essa é a virgem louca que Jesus cita no texto dessa parábola de Mateus, capítulo 25. Leia lá, capítulo 25, a partir do versículo 1. Deus abençoe então a todos. E até logo mais, ou até amanhã, seja o que Deus quiser. Essa semana, começando hoje, nós temos uma campanha do batismo nas águas por imersão. Quem quiser se arrepender e ser batizado, qualquer igreja universal do Reino de Deus vai estar aberta para batizar a pessoa que quiser. Tá bom? Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.